Aleluia. Quantos querem receber do Senhor nessa noite? Todo mundo quer receber algo do Senhor, né? Quantos querem entregar algo ao Senhor? Amém. Eu espero que o Senhor nos marque aqui nessa noite. Eu quero sair daqui diferente de como eu cheguei. Eu sei que é aquilo mesmo que o Senhor falou ao meu coração e me tocou, me toque ainda mais nessa noite. Amém? Diga amém. Aleluia. Essa ministração surgiu de uma pergunta que eu fiz há uma semana atrás. Geralmente quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos de Jesus, nós já chegamos com a parte boa. Nós já chegamos com Jesus te ama. Jesus tem um propósito na sua vida. Jesus foi crucificado no seu lugar. Mas nós perdemos muitas das vezes a profundidade do que isso significa, porque nós não sabemos o real motivo disso tudo ter acontecido. Imagina agora eu chegar para você e dizer que eu tenho uma cura para uma doença incurável. E você não me daria credibilidade para aquilo que eu estava falando. Porque afinal de contas, você nem sabia que estava doente. Mas o que é a cura para alguém que já teve o diagnóstico de uma doença incurável? E o tema dessa ministração é uma pergunta: é uma doença incurável? E que doença é essa? Vou conjecturar um pouquinho, porque a pergunta que eu fiz é: e se Jesus tivesse desistido da cruz? E se lá no Getsêmani, enquanto ele agonizava, ele tivesse desistido naquela oração que ele fez para Deus? O que seria de nós hoje? De que adiantaria nós reunirmos como igreja aqui, se Jesus não tivesse pago o preço? E o preço para quê? Que preço Jesus teve que pagar? E qual é o sentido da morte de Jesus? E eu fiquei me perguntando isso. O que seria de nós se não fosse Jesus? Já fez essa pergunta? Eu sei que Jesus alcançou você. Não sei se você lembra de uma música que diz: nós nunca saberemos o preço dos nossos pecados naquela cruz. E qual foi o preço dos nossos pecados? E o que seria de nós sem o sacrifício da cruz? Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, abrir no livro de João. Capítulo 1. Livro de João, capítulo 1. No primeiro versículo. Permita o Espírito Santo falar ao seu coração nessa noite. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era
Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 9. A saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. No versículo 10, o autor diz, na verdade no versículo 11, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12, mas a todos quanto receberam, de forma geral, o autor quis dizer que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. É quase como tratando de que aqueles que o receberam foi uma pequena parcela de um todo. O autor começa de uma forma poética, relembrando Gênesis, onde lá no princípio, Deus, criador de todas as coisas, e o verbo aqui está muito explícito, que é Jesus. E lá no princípio de todas as coisas, Deus quis criar a humanidade. E Jesus estava lá com Deus. O Espírito estava lá. Então disseram: façamos o homem. No plural. Façamos. Agora eu imagino aquele momento crucial, uma decisão muito importante, que na verdade foi determinado ali, porque já diz em Apocalipse que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Agora imagina Jesus olhando para Deus, Deus olhando para Jesus, o Espírito. E aquela decisão tendo que ser tomada ali. Façamos o homem. E no que aquilo implicaria para o próprio Deus. Lá no futuro entregar o próprio Filho. Mas o que significou? Jesus naquela hora ter concordado com o Pai de fazer todas as coisas, sabendo que Ele mesmo teria que entregar a própria vida. E eu fiquei me perguntando o que seria de nós se naquele momento Jesus não tivesse disposto a entregar a própria vida. E eu sei que muitas das vezes nós não entendemos que doença era essa que tinha a humanidade. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Sabe por que Jesus teve que morrer? Porque o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Lá em Números 25, você vai ver a história de um homem chamado Finéias. Deus estava irado com o seu povo, porque o povo se entregou à idolatria e à prostituição. E a Bíblia diz que o Senhor estava irado. Mas um jovem, um cara chamado Finéias,
ele ficou indignado com aquela situação. E ele viu um casal, que todo mundo sabia que eles iriam se prostituir. E eles entraram numa tenda. Finéias pegou uma lança, ele entrou naquele lugar e ele transpassou os dois. Ele matou os dois ali. A Bíblia conta que a ira de Deus foi aplacada, foi cessada contra o povo. Deus não mais colocaria a sua mão de destruição sobre a nação, porque aquele homem entrou naquele lugar e ele matou duas pessoas que deliberadamente estavam se prostituindo. Deus se ira. Jesus, quando estava lá no monte, e ele orou: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Você sabe que cálice era esse? O cálice da ira de Deus. Sabe, a humanidade começou a encher o cálice da ira de Deus. Imagina que eu pego um outro copo cheio de água e eu começo a derramar aqui nessa taça. E a humanidade, com o seu pecado, começou a encher essa taça. Sabe aquele jovem chamado Finéias? Ele aplacou a ira de Deus. Sabe quando você está zangado? Você teve um dia daqueles, tudo cooperou para encherem a sua paciência. Você está no limite do seu estresse. E aí um inocente, coitado, chega para você e dá uma cutucada em você. E você dispensa sobre ele toda aquela raiva que você tinha durante o dia. Daquele jeito. Alguém já passou por uma situação assim? Ou alguém fez com você? Você viu: rapaz, eu não sei nem por que essa pessoa está desse jeito. A pessoa derramou toda a ira dela sobre você. Pois bem, quando nós transgredimos a lei de Deus, nós estamos ferindo algo que Deus estipulou. As leis, elas revelam um traço de Deus, uma faceta dos atributos de Deus, da justiça de Deus. Então, se Deus é justo, Deus é bondade, e nós ferimos essa faceta, esse atributo de Deus, Deus é ferido em seus atributos, e nós enchemos a taça de Deus. Nós enchemos a taça de Deus com ira. Cara, Deus se ira. Recomendo você a ler uma pregação: Pecadores nas mãos de um Deus irado, onde as pessoas se agarravam nos pináculos do templo, porque eles viam o inferno debaixo dos seus pés. Gente, vocês sabem por que Deus mandou Jesus? Deus salvou a gente de quê? Você sabe me dizer? Do que Deus nos salvou? Deus nos salvou do pecado. Deus nos salvou do inferno. Deus nos salvou de quê? Deixa eu falar para você. Deus nos salvou dele mesmo. Deus nos salvou da ira dele mesmo. Sabe, Jesus, ele é uma resposta. O Evangelho é uma resposta. Ele é primeiramente um diagnóstico de uma doença incurável da humanidade. O Evangelho vem falar para nós que não existe nada que nós possamos fazer por nós mesmos para nos salvar. Meu Deus, o que eu poderia oferecer a Deus? O que de bom eu tenho para oferecer a Deus?
para que Ele não derrame sobre mim a sua ira. E eu fiquei me perguntando por que Jesus fez isso por nós? E o que aconteceria conosco se não fosse esse sacrifício de Jesus? O que seria de nós se não fosse a graça de Jesus? Qual é o objetivo dessa pregação? Eu pedi, por que você está falando isso? Muitas das vezes nós não entendemos, e a graça não se entende mesmo. Mas sabe, eu queria que Jesus viesse com revelação sobre nós, da profundidade que foi aquele sacrifício, do quão profundo foi aquele ato, que nós esquecemos, às vezes na segunda-feira. Quem aqui já pecou? Só para eu me sentir mais à vontade. Quem aqui já pecou umas 10 vezes? Levanta a mão. Ou mais de 10 vezes? Levanta a mão. Eu perguntei isso para um jovem lá no encontro. Ele disse, eu não. Tua cara, sem vergonha. Já pecou, vem aí, ó. Qual é o antídoto dessa doença incurável? Nosso problema é falar sobre a graça de Jesus, sem entender a ofensa que foi o nosso pecado para Deus. Como as pessoas vão querer uma cura de uma doença que elas nem conhecem? Como você tem apresentado Jesus para as pessoas que você conhece? Qual é a mensagem que a sua vida, que você entrega para as pessoas? É só Jesus te ama? Cara, Jesus te ama. Mas será que essas pessoas já tiveram um diagnóstico dessa doença incurável? Deus tem uma questão para resolver. Imagina só, eu não sei quando que isso aconteceu, se foi lá na criação de todas as coisas. Mas Deus, eu não sei se Deus tem dilemas. Mas Deus tem dois atributos que fazem parte de quem Ele é. Ele é justo. E o salário do pecado é a morte. E nós já confessamos aqui, nós somos culpados. Nós somos culpados. E Deus precisa ser justo. Deus precisa ser justo. E não vem com essa de que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus odeia o pecador. E Deus precisa julgar o pecado. Por isso Ele precisa nos julgar. E a nossa sentença é culpado. Nós somos culpados de encher a taça de Deus de ira, de transgredir a sua lei, de ir de contra a sua palavra, de desobedecer deliberadamente, de viver em iniquidade, de andar longe do caminho de Deus. Nós somos culpados. Mas Deus é amor, e Ele nos ama de paixão, e nós cantamos isso aqui. Deus é apaixonado pela sua igreja, Deus é apaixonado pelo seu povo. Então imagina agora, como que Deus lida com isso? Porque Ele precisa julgar o pecado, Ele precisa julgar o pecador, mas Ele nos ama incondicionalmente. Aqui é que entra Jesus. Porque não tem como conciliar o homem
sem uma oferta perfeita, sem alguém cumprir todas as exigências do que a justiça de Deus pede. E se nós morrermos, se nós formos condenados, se nós sofrermos o inferno, ok, nós merecemos o inferno. E Deus precisa dar o que é justo. E não tinha como Deus dar um jeitinho. Não, vamos varrer essa sujeirinha aqui para debaixo do pano. Não, eu vou esquecer essa taça aqui. Vou deixar ela lá longe. Que talvez eu esqueça que a humanidade pecou. E aí eu continuo a me relacionar com o homem. E aí eu restauro todas as coisas. Eu finjo que nada aconteceu. Mas Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a sua justiça. Deus precisa condenar o pecado. Portanto, Ele precisa nos condenar. Então entra Jesus em cena. Porque Ele foi a oferta perfeita que a justiça de Deus pedia. É básico isso, né? É simples isso, porque a gente lê isso todo dia, ou não. A gente já chorou um dia quando a gente viu o vídeo de Jesus sendo crucificado, mas a gente esquece. Eu não tenho esse encargo sobre mim de querer entregar uma revelação diferente para você. Por mim eu falo a mesma coisa todo dia. Eu prego o evangelho simples, aqui eu falo sobre Jesus. Eu pedi, mas só tem crente aqui, já está todo mundo convertido. O evangelho não é só para novo convertido. Não é só para quem ainda não conhece Jesus. Eu preciso do evangelho. Eu preciso hoje da graça de Deus. O que seria de mim sem a graça de Deus? Meu Deus, Deus tem contas a prestar conosco. Deus não simplesmente podia ignorar de que nós enchemos a taça dele. Alguém tem que beber desse cálice. Jesus bebeu cada gota desse cálice. Jesus bebeu tudo. Em Isaías, cara, isso é forte. Diz que agradou Deus moer Jesus e fazê-lo enfermar. Você sabe o que é isso? Deus precisava ser satisfeito. Satisfeito de quê? Da sua justiça. E sabe, para a humanidade não ter que beber desse cálice, Jesus teve que beber tudo. Jesus teve que beber tudo. E agradou Deus moê-lo. Spurgeon disse: Deus olhou para Jesus e não retrocedeu. Deus olhou para Jesus e não recuou. Imagina o não regenerado diante de Deus. Jesus, enquanto estava ali, sendo crucificado, meu Deus, molhei até minha Bíblia. Isaías fala que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. E a gente vê isso na crucificação. Jesus não abriu a boca.
Jesus ele foi chicoteado. Jesus ele foi colocado uma coroa de espinhos. Jesus carregou uma cruz pesada. Encravaram pregos em suas mãos, em seus pés. Jesus não reclamou. Depois de tudo isso, Jesus olha e fala assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Até aqui parece que Jesus está sereno. Jesus ficou calado o tempo todo. Mas teve um instante que o Pai se transformou em Deus ali naquela hora. O Pai amoroso de Jesus, o qual nunca se separara antes. Uma comunhão perfeita entre o Filho e o Pai. Se transformou agora num Deus julgador. Naquele momento, Jesus ele brada um grito, uma agonia. E você lembra o que ele disse? Deus meu, por que me abandonaste? Não sei se você viu em algum lugar na Bíblia, Jesus chamando Deus ao invés de Pai. Mas nessa hora era Deus julgando. Você sabe o que aconteceu naquela hora? Jesus teve que beber do cálice da ira de Deus. O salário do pecado é a morte. Jesus naquele momento, que tinha plena comunhão com o Pai, agora sentiu a separação entre o homem e Deus. Ele tomou a nossa morte, Ele tomou a nossa culpa, Ele tomou os nossos pecados, e Ele sentiu a nossa separação com Deus. Jesus não reclamou em momento algum, mas naquele momento em que Deus virou as costas para Ele, e Deus teve que moê-lo até a última gota de sangue, Ele sentiu que era o peso da separação entre nós e Deus. O que implicou a morte de Jesus? Não sei se você já parou para pensar em tudo que aconteceu para Jesus ter que vir. Cara, você imagina Deus ter que se fazer homem, Deus ter que entrar numa mulher, Deus ter que ter sido trocado a fralda, ter que habitar no meio dos homens, os homens que Ele veio para Ele, mas eles não o conheceram, não o reconheceram. Nós precisamos que Deus gere no nosso coração gratidão por tudo que Jesus fez, porque Ele é digno de todas as coisas. Apocalipse capítulo 6, versículo 15, diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos esconda da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Só existe uma forma de nós estarmos diante de Deus naquele dia.
Deus não poupou o próprio Filho, o que será de nós diante de Deus? Aqui está dizendo que toda espécie de gente vai dizer assim, ó, que caia os montes sobre a minha cabeça. Que terrível dia é esse, que as pessoas vão preferir dizer que caiam os montes sobre a minha cabeça, mas me livra da ira do Cordeiro. Só existe uma forma de nós sairmos ilesos naquele último dia. É se Deus olhar para nós e as nossas vestes está lá, ó, manchado com o sangue de Jesus. Eita! É como os umbrais daquela porta dos hebreus lá no Egito, que o anjo da morte passaria, mas o sangue do Cordeiro está lá. Se Deus olhar para você e ver o sangue do Cordeiro, se Deus olhar para nós e ver o sangue do Cordeiro sobre nós, nós entraremos naquele banquete e nós desfrutaremos da eternidade com Ele. Mas como a Bíblia fala, quem não crê, já está condenado. Já está condenado. Quem não crê, já está condenado. Para finalizar, Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas ele olhará para o seu fruto e ficará satisfeito com o seu penoso trabalho. Eu não sei quantos aqui Deus vai poder olhar e dizer: eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito em você. Eu estou satisfeito em você, porque eu olhei você e vi o fruto do meu penoso trabalho em você. Eu vi em você o fruto do meu penoso trabalho. Imagina Jesus falando isso para você. Você é o fruto do meu penoso trabalho. Eu vejo o meu sangue sobre você. O Pai vê o meu sangue sobre você. O Espírito está em você, porque o meu sangue está sobre você. Será que nós podemos adorá-lo com todo esse esplendor? Sabe por que ele é digno de abrir o livro e de exaltar os selos? Não houve na terra ninguém digno, a não ser Jesus, por toda a sua obra. E eu não sei você, mas eu quero ser o fruto da obra de Jesus. Sabe, quando eu subi aqui, eu queria uma coisa: que nós reconhecêssemos, que nós engrandecêssemos o nome de Jesus, porque Ele é digno. Quero convidar o Ministério de Louvor. Eu quero que nós reconheçamos a glória de Jesus, a glória do nosso